Olá, queridos alunos da 31A. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem e com saúde. Hoje, eu e a professora Lucy estamos aqui para falar um pouquinho sobre a prova de língua estrangeira do Enem. Mesmo que você tenha optado por inglês ou por espanhol, esse vídeo é para você. Juntos, nós vamos dar algumas dicas cruciais para a resolução da prova do Enem e, como ilustração, trouxemos algumas questões retiradas das provas anteriores. Vamos resolver esses exercícios conjuntamente e temos certeza que essas dicas vão ser bem úteis para os estudos de vocês. Olá, Lucy. Oi, Renan. Olá, queridos alunos. Estamos com saudades de vocês. Sabemos que o ano foi difícil, mas vocês chegaram até aqui com muita determinação e estão preparados para o que vocês vão enfrentar agora. É só mais uma provinha, não é nada demais, né? Dentre tantas que vocês já fizeram. E nós estamos aqui para lembrá-los de alguns pontos que nós vimos, de alguns assuntos que nós falamos e sabemos da importância deles para esse momento de Enem. E queremos estar um pouquinho junto de vocês nessa hora que é a hora do gol, tá bom? Vamos aqui tratar de alguns temas que são importantes para as duas disciplinas, né? Estamos tratando de linguagem. Vamos lá? O primeiro ponto que nós vamos ver hoje trata de um assunto que é comum nas línguas estrangeiras, tanto em inglês quanto em espanhol. Nós vamos tratar daqueles falsos amigos ou falsos cognatos, né? O que acontece? Eu trouxe para vocês um dos textos que já caiu, foi no Enem de 2018, falando sobre Revolução na Arquitetura China. Quando eu olho para esse texto, esse título, eu imagino que eu vou falar sobre alguma coisa de arquitetura, de falar, gente, né, vai ser sobre isso o tema. Ok, o texto fala sobre isso e a abordagem vai ser em cima de um ponto que nós vimos ao longo das nossas aulas e que são os falsos cognatos. O que vai acontecer? Nós temos algumas pistas no texto. Aqui eu destaquei o trecho, ou as palavras que seriam as palavras preocupantes para a gente. Gruesos sobres, que significam envelopes grossos, e vocês vão perceber que sobres não faz sentido, não pode ter o mesmo significado que em português, porque não faria o menor sentido no texto. Aí eu já tenho aquela ideia de que isso deve ser uma daquelas palavras cascas de banana. E aí eu tenho aqui o texto que dizia o seguinte: gruesos sobres, ou seja, envelopes grossos, cheios, provavelmente de dinheiro. De acordo com a informação indicada na frase, esses envelopes costumavam circular por debaixo da mesa. Se ele é sobre, como é que ele vai circular por debaixo da mesa, o sobre? Então, não ficaria com significado, como eu disse a vocês, né? Então, aqui, o que dá a entender isso é algo que nós já conhecemos, inclusive, na nossa cultura, que essa ideia de passar por debaixo da mesa, por debaixo dos panos, ou seja, é uma propina. No texto, ele fala assim, ó, esse último término, ou seja, esse último termo, además lo utiliza tanto para referir-se ao polvo é um heterossemântico também, que é o pó, que se produz em la construcción, como em los gruesos sobres, que suelen circular por debajo de las mesas, em adjudicaciones, que são benefícios, e permissos vários. Permisso, a gente sabe que é a permissão, né? Permisso, ou seja, com licença, posso passar. Nesse caso aqui, as permissões que são dadas numa construção. Lá na questão, ele vai pedir o seguinte: no texto, alguns dos benefícios de se utilizar estruturas pré-moldadas na construção de altos edifícios estão expressos por meio da palavra limpia, uma construção limpa. Essa expressão, uma construção limpa, me dá a ideia de alguma coisa sem muita sujeira, né? Ok, pré-moldado teria tudo a ver. Essa expressão indica que, além de produzir menos resíduos, ok, o uso desse tipo de estrutura, aí vai falar, ó, inibe a corrupção na construção civil. Por que eu posso chegar a essa conclusão? Porque eu sei que sobre é um envelope, que se ele é passado por debaixo da mesa e eles estão grossos,
É claro que ninguém passa alguma coisa por debaixo da mesa sem querer esconder, né? Isso é para esconder o que está sendo feito. E aí, com a maturidade de vocês, vocês chegam à conclusão, ok? Essa é a nossa dica. Cuidado com os heterossemânticos. Quando uma palavra não fizer o menor sentido naquele contexto, já alertem-se para esse dado. Isso acontece também em inglês, Renan? Certamente, né? Como é que Sim, fica sim. isso? Sim, sim. Então, quando a gente fala em falsos cognatos, em inglês a gente chamaria de false friends, que são os falsos amigos. E isso está na próxima questão. Pode passar, por gentileza. Isso. E como eu estava dizendo, a gente chama isso em inglês de false friends, falsos amigos. A gente viu várias questões ao longo do ano que abordam isso, e eu trouxe aqui uma questão do Enem que versa sobre uma música do Coldplay. Essa banda que a gente gosta, que a gente escuta, uma banda britânica conhecida mundialmente desde os anos 90. Né? A gente tem aí uma música dele chamada Viva la Vida, que até, por sinal, tem a ver com o espanhol, né? Viva la vida, viva a vida, que tem a ver com curtir a vida. Só que nesse contexto dessa música, a gente tem um rei que fala sobre os seus dias de glória em contraste com os seus dias de derrota, tá? E aí, professor, como que os falsos amigos nos ajudam ou nos atrapalham aqui nessa questão, tá? Olhem só, a gente tem aí, marcado de vermelho, a palavra used, que faz alusão, que pode significar usado, né? Used, usado, mas não nesse caso. Used to, que é o que está marcado aqui em vermelho, significa costumava. Algo que costumava acontecer no passado. Algo recorrente, que é aquele nosso chamado pretérito imperfeito, né? Uma ação que costumava ocorrer no passado, tá? Então nós temos aí I used to rule the world, esse rei falando que costumava governar o mundo, e o que acontecia? Seas would rise when I gave the word. Os mares se moviam com o poder da palavra. E agora na sequência. Now in the morning, and I sleep alone, sweep the streets I used to own. Agora, pela manhã, eu durmo sozinho e varro as ruas que eu costumava possuir. Então, de dias de glória, que os mares se abriam, nós temos agora alguém que dorme sozinho, não tem a companhia de ninguém. E isso se repete na estrofe seguinte. I used to roll the dice, eu costumava jogar os dados, no sentido de governar, de dar a palavra, de dar todas as ordens. E o que acontecia? Feel the fear in my enemy's eyes. Eu costumava sentir o medo no olhar dos meus inimigos. E agora, os dias de derrota? Listen as the crowd would sing, now the old king is dead, long live the king. Agora temos uma noção de morte, como se o rei estivesse morto. Então, de dias de glória, que costumavam acontecer, para os dias de derrota. E temos aí essa noção pelo I used to, que é repetido nas duas primeiras estrofes. Vamos olhar para a questão agora para a gente entender como isso se realiza. Olhem só o enunciado. Letras de músicas abordam temas que, de certa forma, podem ser reforçados pela repetição de trechos ou palavras. Ou seja, o trecho da música que se repete é exatamente o ponto do false friend, do falso cognato. Da gente pensar que tinha uma menção a usado, quando na verdade costumava fazer tal coisa. Seguindo, o fragmento da canção Viva la Vida, por exemplo, permite conhecer o relato de alguém que, como eu disse a vocês, só pode ser a letra A. Costumava ter o mundo aos seus pés e de repente se viu sem nada. Esse contraste dos dias de glória para os dias de derrota. Se a gente olha para as outras questões, olhem só, por exemplo, a letra B e a letra C. Almeja o futuro de rei e por ele tem enfrentado inúmeros inimigos. Olha esse tempo verbal. Alguém que almeja algo está no presente.
não como algo que costumava acontecer. Então não pode ser essa. A letra C. Causa pouco temor a seus inimigos, embora tenha muito poder. Também está no presente. Alguém que causa pouco temor aos seus inimigos. Não é isso que a música significa. A letra D. Limpava as ruas e com seu esforço tornou-se rei de seu povo. Não, não é por limpar as ruas que ele se tornou rei. Ele era rei e foi destronado. Não pode ser essa. E a letra E. Tinha a chave para todos os castelos nos quais desejava morar. Não, ele não tinha a chave, é o contrário. Ele tinha, mas perdeu. Costumava ter, mas perdeu. Então, é uma música que fala sobre o anti-autoritarismo, né? E por esse falso cognato, por essa dica que a Lucia e eu demos, a gente consegue matar a charada e acertar a questão, certo? Qual seria a próxima dica, Lucia? Vamos lá. Próximo ponto que nós vamos ver aqui, ele é um ponto que também serve para inglês, claro, né? E não só para línguas estrangeiras, como para todas as provas que vocês farão aqui no Enem. Atenção aos temas importantes para a sociedade atual. Eu falei muitas vezes com vocês sobre a importância de estar atento ao noticiário, né? Saber o que está acontecendo, até para nós termos argumentação na hora de uma redação e na hora de uma prova também. Olha o que acontece. Cuidado para não responder a questão sem ler o texto. Quando é um tema que você diz, esse tema é atual e eu sei tudo sobre ele. Essa é uma tendência comum e pode te induzir a um erro gravíssimo. Em geral, esse tipo de questão apresenta opções com distratores, que parecem plausíveis, né? Claro, tá aí, é para distrair, né? Mas não estão corretas segundo o texto, ou não é que não estejam corretas, mas não são a principal ideia do mesmo. E não é sobre aquilo que se está tendo foco naquele momento. Então, são verdadeiras armadilhas. Esse texto, por exemplo, fala sobre a tolerância e é um tema que a gente abordou, né, durante as nossas aulas, falamos aqui, fizemos uma aula sobre racismo, falamos sobre outros tipos de tolerância que temos que ter, respeito ao outro, isso é fundamental. E o texto, quando eu começo a ler, la tolerancia es la capacidad de conceder la misma importância a la forma de ser, de pensar, de vivir, eu começo a dizer, ok, vou direto para a questão. Só que tem uma coisa, olha aqui que eu deixei marcado em negrita aqui, ó. O texto discute o sentido de tolerância. Ok, foi discutido aqui no primeiro momento. Nele, então vejam bem, eu não estou pedindo um conceito geral sobre tolerância, eu estou pedindo a abordagem feita no texto. Esse sentido assume um papel social, uma vez que a tolerância, e aqui está a parte do texto que vai nos levar à resposta, que diz assim, el dejar pasar actitudes desconsideradas e injustas es una forma indirecta de no respetar a quien las sufre y de no importarnos en lo absoluto. Por eso, ser tolerante es también definirse, dar un paso al frente, hacer uma opção por la justiça e la paz. Então, não é a minha ação pessoal de ser tolerante. Ser tolerante tem que me levar a ter uma ação, como ele pede aqui, ó, um papel social, porque ele tem que ser uma pessoa que dê um passo adiante para fazer uma opção pela justiça e pela paz. Eu não posso dizer que sou tolerante, eu sou tolerante, mas se ele não é, tudo bem, não é assim. Eu preciso promover esses movimentos também. E aqui, a opção que seria distratora seria essa aqui, ó. Legitima as diversas formas de expressão de vontade. Isso não é uma ação social. Agora, a de baixo diz assim, incentiva os sentimentos de justiça e de igualdade. Porque quando eu falo de justiça, eu estou falando da relação com o outro, né? Aquilo que eu posso e que eu devo, mas que eu tenho que ser justo, que o outro também possa, que deva, que tem os seus direitos. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, porque alguns temas, eles são
muito conhecidos, mas nem sempre o que você tem como ideia é aquilo que foi abordado no texto daquela maneira. Então, cuidado quando tem um tema como esse, tá certo? E aí, Renan, como é que seria isso para vocês aí no inglês? O Renan está mutado? Não, agora já foi. Eu trouxe aqui, por falar em temas conhecidos, né, pela sociedade, eu trouxe aqui o mundo da música como manifestação cultural, sobretudo nos tempos de serviços de streaming, que a gente ouve música no YouTube, que a gente ouve e assiste músicas, todo mundo está incluído, né, está inserido nesse universo da música. E a gente tem que ter muito cuidado para a gente não achar que sabe sobre um tema, né, que sabe suficientemente sobre um tema e não ler o texto, já ir direto para a questão e achar que por saber a questão está clara, a resposta certa está clara, e não é assim que funciona. Para a gente entender um texto, a gente tem que saber da onde ele foi retirado, a gente tem que conjugar essa informação com o título do texto. Se possível, a gente tentar conhecer o autor daquele texto, onde ele foi publicado. Tudo isso, esse conjunto de informações, são importantíssimas na hora da gente delimitar qual é a resposta correta. Quando eu falo sobre a importância de saber da onde esse texto foi retirado, a gente já tem aqui em vermelho a fonte, ó, da Wikipedia. E a gente sabe que a Wikipedia, ou Wikipédia, como a gente fala aqui, é um site onde a gente tem informações sobre a natureza de uma determinada coisa. O ano de surgimento, o lugar de origem, uma definição dessa determinada coisa. É como se fosse uma enciclopédia mesmo, uma enciclopédia virtual. Então, se a gente tem um texto da Wikipedia sobre o hip hop, a gente começa a dizer, eu já sei que esse texto publicado nesse site vai me dar uma definição, informações históricas, geográficas sobre o hip hop, certo? E aí a gente tem que ter muito cuidado com esses distratores. Vamos olhar aqui, ó, a questão. Ó. Sendo a música uma das formas de manifestação cultural de um país, o rap brasileiro, a partir das informações do texto, tem sido caracterizado. Como que ele tem sido caracterizado? Eu conheço o rap, conheço o hip hop, vou direto para as opções. Dali eu já marco a mais correta, que mais se aproxima do que eu sei, e acabou. Não, não. Não pode ser assim. Vamos olhar a letra A. Ó. Esse movimento ele tem sido caracterizado pela influência internacional nos nomes de bandas e de músicas. É possível. Temos muitas influências internacionais. Vamos olhar a letra C. Pela irreverência dos cantores, adeptos e suas vestimentas. Também é uma opção, né? Temos, diferente da questão da Lucia, nós temos vários distratores aqui. Vamos olhar a letra D. Como um gênero musical de menor prestígio na sociedade. A gente já sabe que se trata de um movimento que sofre preconceito. Então a gente é levado a deduzir. Essa pode estar correta também. Mas será que o texto diz isso? A letra E. Pela criatividade dos primeiros adeptos do gênero hip hop. Não parece que todas estão corretas? A gente pode cair nessa armadilha. Então, aqui eu tenho 4 distratores. Vamos olhar a letra B, que é a resposta correta. Ó, como um instrumento de reflexão crítica do jovem da periferia. Olha onde isso está isso está ilustrado aqui nessa parte em vermelho. Ó, Brazilian rap has served as a reflection of political, social, and racial issues plaguing the disenfranchised youth in the suburbs of São Paulo and Rio. Então, basicamente, esse trecho do texto diz qual é a serventia do rap, como ele tem sido caracterizado como um movimento de reflexão, tá? Pela juventude marginalizada nos subúrbios, que é exatamente o que a letra B diz, como um instrumento de reflexão do jovem da periferia. Então, cuidado com esses distratores. Busquem informações no texto para que vocês delimitem qual é a informação correta. Não assumam nada. Como eu dizia para vocês,
Don't jump to conclusions. Não vão direto para as conclusões. Não deduzam demais. Busquem evidências linguísticas nos textos. Assim vocês terão mais sucesso nas respostas, tá bom? Qual seria a próxima dica, Lucy? A próxima dica é aproveitar tudo que o Leandro... Ih, olha, estou chamando de Leandro, Renan. Eu acho que estou preocupada aqui com os meninos do TI. Bom, o Renan aqui abordou muito bem, né? Completou aí essa parte, e a gente vai para a próxima agora. Tudo que ele falou se aplica perfeitamente ao espanhol. Aqui, um personagem tão conhecido, né? E como um conhecido personagem que nós vemos aqui, que é o Filipito, a tendência nossa é nos sentirmos à vontade quando vemos assim uma história em quadrinho, né? Quando vemos um personagem que nós conhecemos, e isso é muito bom. E aí, o que eu tenho aqui de dica como uma parte gramatical? O Enem, ele não, até agora, não colocou nenhuma questão direta de gramática em espanhol, mas alguns conhecimentos gramaticais me levam a uma proficiência maior na hora da leitura, óbvio, né? Então, por exemplo, nós falamos aqui dos pronomes complementos. Então, me, te, se, le, nos, os, les. E nessa questão, esse conhecimento prévio vai nos ajudar também. E esse conhecimento prévio da personalidade do personagem. Porque o Felipe, que é o chamado Filipito, ele tem uma questão que é o seguinte, eu digo aqui, os pronomes de les só podem referir-se a pessoas. Então, e Felipe vai ser um personagem, nesse ponto isso me ajuda, né? Os complementos, que eu sei que o lá, o lo, por exemplo, eles podem se referir a coisas. Comprado na casa la semana passada, lá comprei porque estava barata. Esse lá se refere, então, à casa, uma palavra feminina, no singular, e aí eu faço essa referência facilmente, são os pronomes referentes aí. Agora, quando aparece um le ou um leis, não vai estar ligado a uma coisa, e sempre a uma pessoa. Quanto ao Felipe, o que pode nos ajudar da personalidade dele? Eu sei que esse personagem do Quino geralmente está angustiado com as coisas que ele tem que fazer, ele vai postergando tanto que chega uma hora que ele fica com uma angústia imensa e não faz o que tinha que fazer. E principalmente com as tarefas escolares, né? Ele fica imaginando que teve um terremoto, quebrou a escola toda, e ele não vai precisar entregar o trabalho que ele não fez, então ele tem essas maluquices assim. Claro que vocês nunca passaram por isso, de imaginar que alguma coisa ia acontecer para vocês não precisarem entregar um trabalho ou fazer aquela prova. Mas, enfim, o Felipe é assim. E ele diz assim, no dejes para mañana el tratar de encajarle a outro lo que tengas que hacer hoy. Bom, nós vimos durante as nossas aulas os ditos populares. E já reconhecemos aqui, porque é um dito popular parecido com o que nós temos em português, nem sempre isso acontece, mas é comum, que é o nosso não deixe para amanhã o que podes fazer hoje. Mas ele não falou isso, ele fez uma adaptação, o que também é muito comum no vestibular, tá? Deles fazerem uma junção, né, do dito popular com uma situação qualquer. Então, quando eu falo no dejes para mañana, el tratar de encajar-le, ou seja, de encaixar em alguém, a outro, lo que tengas que hacer hoy. Então, ele está querendo fazer aqui o quê? Uma transferência, não é isso? Da responsabilidade para uma outra pessoa. E aí ele diz aqui, a questão diz assim, é comum fazer trocadilhos com ditos populares para recriar sentidos. Na reflexão do personagem Felipe, a expressão tratar de encajar-le significa encaixar em outro dia a tarefa de hoje? Não, porque o ler não estaria ligado a dia. Ser incapaz de concluir seus afazeres a tempo? Não, isso é o que acontece com ele, né? Mas não é isso que ele se propõe na fala dele. Aceitar suas atribuições sem questioná-las. Ele não aceita, não, ele sofre com todas as atribuições que ele tem para fazer. Adiar uma tarefa para realizá-la melhor. Não é essa a ideia, porque ele quer encajar-lhe a outro.
então só poderia ser essa letra B, que é delegar a outras pessoas os seus afazeres. Nós já temos uma grande vantagem com relação à língua estrangeira, tanto a prova de inglês como a prova de espanhol, em que as questões não estão em língua estrangeira, né? Elas estão em língua materna. Isso nos ajuda pra caramba. E a gente já sabe que no enunciado você vai encontrar pistas. Aproveitem essas pistas, ok? Façam com que a prova seja, assim, um monte de caminhos de pistas para vocês. Procurem as pistas. E aqui, ojo. O que quer dizer ojo em espanhol? Atenção, né? Novamente, revise os ditos populares. Nós tivemos aulas sobre isso, vocês fizeram trabalhos sobre isso, de adequação ao dia a dia. Vocês fizeram nos trabalhos de vocês aquela coisa de mostrar em imagens um dito popular. E eu quero que vocês deem uma revisada nisso, porque um dito popular pode cair a qualquer momento. A UERJ adora ter um texto, por exemplo, e pedir que você encaixe um dito popular que se adeque àquela situação que foi apresentada no texto. E aqui o Enem fazendo também um trocadilho com ditos populares. Eles não são com uma tradução literal, né? Sempre uma tradução que a gente tem que ter cuidado, como essa tradução vai ser aplicada ao significado do texto, ok? Um beijo para vocês, que eu sei que vocês vão acertar essa questão mole. Vamos lá, Renan, como é que isso aparece em inglês, que certamente tem ditos populares também em inglês? Essa questão do Filipe, conhecer o Filipe, conhecer a personalidade do personagem, ter um conhecimento de mundo sobre aquele determinado personagem, ou sobre aquele determinado dito popular, é possível aqui no inglês, sobretudo nessa questão que eu trouxe, com a linguagem de trânsito. Então, saber o que a linguagem de trânsito significa, saber a proposta dessa linguagem de trânsito é crucial para resolver essa questão aqui que eu trouxe. Então, se a gente olha para essa informação não verbal, por exemplo, aqui essa placa com um carro, com vários desvios, e aí a gente conjuga isso com a informação verbal de attention, que é atenção. Atenção com o quê? Female driver. Atenção com as motoristas mulheres. A gente vai olhar, eu tenho uma placa de trânsito, o meu conhecimento de mundo já me diz que as placas de trânsito servem para alertar alguma coisa, mas eu vou ter um alerta mas sobre as motoristas mulheres. Isso é um pouco esquisito. Mas vamos tentar olhar para outras pistas textuais para a gente acionar o nosso conhecimento de mundo de maneira mais adequada. Até porque, mais uma dica aqui que serve tanto para o inglês quanto para o espanhol, o Enem, a UERJ, a PUC, qualquer formulação de questão vai respeitar os direitos humanos. Tá? Não vamos promover aqui intolerância, injustiça, desigualdades. Então, se a gente tem uma placa de trânsito e tem aqui, bem no enunciado da questão, uma campanha, a gente já sabe que é um alerta para algo. Tá? Um alerta para o quê? Nós temos aqui, ó, em vermelho, marcado no texto, Stop Prejudices, Stop Discrimination. Então, é um alerta para pararmos com os preconceitos e para pararmos com a discriminação. Então, na parte de cima dessa campanha, a gente tem uma ilustração de preconceito e embaixo que a gente tem o alerta quanto a isso, para pararmos, para não replicarmos essas questões na sociedade, que no caso aqui diz respeito à sociedade croata. Tá? Se vocês olharem, ó, The Anti-Discrimination Act is in force in Croatia. Então, a gente tem esse ato antidiscriminatório na Croácia. Está em voga, in force, em voga na Croácia. E aí a gente tem aqui no enunciado. A campanha desse pôster, direcionada aos croatas, tem como propósito, vamos olhar a letra A, alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Não se trata de uma lei, se trata de um ato. Ó.
The Anti-Discrimination Act. É um ato, é um protesto, e não uma lei. Aqui teríamos até um distrator também, porque quando a gente fala de placa de trânsito, a gente fala necessariamente de lei, de multa, de multas aplicáveis, né? Tá vendo como uma dica, uma mesma dica pode servir para várias questões? Então essa letra A seria um distrator, por exemplo. Vamos olhar para a letra C. Reduzir os prejuízos causados por motoristas alcoolizados. Não temos aqui nenhuma menção ao álcool, tá? Letra D. Fazer uma crítica à falta de habilidade das mulheres ao volante. Essa opção, letra D, estaria promovendo injustiças. Como que a gente assume que uma mulher não sabe dirigir? Isso seria, no mínimo, machista. E o Enem, a UERJ, a PUC ou qualquer outro vestibular não promove esse tipo de aprendizado, esse tipo de reflexão. Tá? Não promove esse tipo de ato discriminatório. Pelo contrário, eles promovem uma crítica a esses atos. A letra E. Evitar os acidentes de trânsito envolvendo mulheres. Não temos aqui uma campanha para evitar os acidentes, mas sim temos uma campanha, que é a letra B, para conscientizar sobre as consequências do preconceito na sociedade. Por isso esse ato antidiscriminatório, por isso a necessidade de pararmos com os preconceitos, pararmos com a discriminação, tá? Não temos que ter atenção com as motoristas mulheres, temos que ter atenção com os nossos atos, com a nossa própria consciência. Então, aqui, nessa mesma questão, nós temos distratores, nós temos com attention, aqui, que é atenção, nós temos os cognatos como auxiliadores, e temos aqui também o conhecimento prévio de uma placa de trânsito, ou a gente saber o que uma campanha busca promover, que é a reflexão, como auxiliadora. Então, temos aqui 3 dicas numa única questão. Tá certo? Qual seria a próxima dica, Luciene? Só aproveitando essa finalização dessa sua questão, isso é o tipo de questão que a gente fala que é de predição, né? Você prediz alguma coisa que não se confirma na leitura do texto. Então, cuidado, porque a predição também pode nos induzir a um erro. Você precisa entender que, olha, caramba, não é o que parecia, e entender que isso é uma técnica, tá? É uma técnica de criação de questão. Ela está te induzindo a algo que não vai ser. Você prediz quando vê a imagem, quando vê o cartaz. Ela se confirma a sua ideia na leitura das questões aqui? Não vai se confirmar. Ela se confirma no restante da questão, porque a primeira coisa que chama atenção ali é a imagem, não é isso? Vamos lembrar lá das técnicas de leitura, ó. As palavras em negrito bem em caixa alta, a imagem são as primeiras coisas que me chamam a atenção. A primeira parte do cartaz ali. Não se confirmou na segunda parte do cartaz, que ali sim está a informação fundamental que você precisa. Por isso, não adianta ficar só no que chamou a atenção, porque é uma predição falsa, que não se confirma. Vamos adiante. Próxima dica nossa. Já estamos indo para a nossa 4ª dica. Seu conhecimento de mundo, que o Renan falou aí, né? E a gente está complementando agora numa situação que vai nos ajudar, inclusive, em outras disciplinas, tá? Esse conhecimento de mundo, ele vai ser fundamental na realização de várias questões. Não menospreze as temáticas culturais, não menospreze aquele conhecimento que você já traz lá do fundamental, né? Aquilo que você aprendeu lá com o Winston, com o Gilmar, com os grandes professores Adriana, Antônio, tudo isso numa aula de língua estrangeira, nós estamos falando de texto. Eu posso tratar de qualquer assunto num texto, numa aula de espanhol ou numa aula de inglês, porque se eu estou tratando de texto, o texto trata de qualquer assunto, qualquer tema. E aí, esse conhecimento, que é um conhecimento interdisciplinar, ele é fantástico nessa hora. E, às vezes, em um texto de espanhol ou em um texto de inglês, tem uma pista para você fazer uma questão
ou de história ou de geografia que você ficou em dúvida. Isso acontece muito. Por isso eu sempre aconselho a, se você vê que a prova de língua estrangeira, por exemplo, é uma prova que está fácil para você fazer, provavelmente você consiga zerar não, perdão, ter todas as questões da prova nas suas mãos. Isso faz com que você já coloque 5 pontos aí no seu bolso. E, às vezes, te ajuda nas outras questões. Bom, então, o que acontece aqui? Essas temáticas culturais, elas são muito valorizadas no vestibular. E essa é uma canção com todos. Uma canção que eu coloquei aqui, uma imagenzinha da Mercedes Sosa, né, uma cantante argentina fantástica, já falecida, e ela era conhecida como a Voz da América. E essa canção, ela é uma canção muito bonita, cantada pela Mercedes Sosa, não é dela, ela não é autora, ela é cantora somente, intérprete da canção, e ela faz assim, ó, canção com todos, e ela vai falando de que ela sai caminhando pela cintura cósmica del Sur, e vai falando exatamente dos países aí da América Latina, né? Então ela fala, olha aqui, ó, Sol do Alto Peru, Rostro Bolívia, Estanho e Soledad, Verde Brasil, Bessame Chile, Cobre Mineral, são as riquezas que existem nesses países, né? E ela vai falando sobre isso. Nós já falamos até dessa música. E no final ela fala assim, todas as voces todas, todas as manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Então, todo o sofrimento desse povo, ele pode se tornar uma canção ao vento. E uma canção, ela tem o poder de ir longe, como o vento, né? O vento leva aquele sofrimento, fazendo com que todos tenham conhecimento disso. E a canção, ela envolve as pessoas. Então, ela diz, canta comigo, canta, hermano americano. Ela está tratando você, brasileiro, como hermano, porque nós somos os únicos irmãos aqui na América Latina, né? Os outros são todos hermanos. Liberta tua esperança com um grito em la voz. Sabendo, conhecimento prévio aqui que nós já temos, que a Mercedes Sosa é conhecida como a Voz da América, que ela cantava essas canções numa época de perseguição também dessa classe de artistas, né? Enfim, um período difícil da Argentina e da América em geral. Aqui a questão diz assim, Canção com Todos é uma canção latino-americana muito difundida e consagrada pela voz da cantora argentina Mercedes Sosa. Com relação à América Latina, seus versos expressam. A primeira já está dizendo, mas olha só, entusiasmo por caminhar pela região. Será que seria isso? Só quando ela fala toda la sangre puede ser canción en el viento, será que isso é só o prazer de estar caminhando por essa região? Valorização dos recursos naturais, ela falou disso, mas isso não era o mais importante. Valorização dos recursos, não, esforço para libertar os oprimidos. Não é só isso, e não há nenhum esforço aqui, ela só está dando esperança, está dizendo para que nós estejamos juntos, porque juntos somos mais fortes, né? Vontade de cantar os tipos humanos. E olha a primeira, desejo de integração entre os povos. Todas as voces todas, ela termina inclusive essa canção declamando isso, né? Todas as manos todas, toda la sangre puede ser canción en el viento. Canta conmigo, canta, hermano americano. Libera tu esperança com um grito em la voz. É nitidamente essa primeira, desejo de integrar ou de integração entre os povos aqui da América. Está? E você aí, Renan, o que tem de mais uma dica que seria para nós aí? Então, essas temáticas culturais, como você disse, são muito valorizadas no Enem. Né? Esse conhecimento prévio de cantores, conhecimento prévio de artistas, vimos isso no hip hop lá atrás, vimos isso com o personagem do Kino, vimos isso agora com essa cantora argentina, e vamos ver isso agora com Langston Hughes, que é um poeta, é um ativista norte-americano que lutou sua vida inteira pela abolição da escravatura, que lutou a vida inteira pelas questões raciais no século XX, tá bom? E aí,
Basta a gente ter um pouco de conhecimento de mundo e olhar para as pistas linguísticas desse poema, entendendo um poema, como a gente viu várias vezes em vários exemplos lá nas nossas aulas passadas, de que um poema também pode ser um grito pela liberdade, um poema também pode ser uma chamada à reflexão, um poema também pode ser uma valorização de uma terra ou de terras, como a gente acabou de ver aqui com o exemplo da Lucy. E aqui, nesse poema do Langston Hughes, nós temos um louvor à negritude, uma noção de superação muito grande. Vamos olhar primeiro para a questão, e aí eu vou mostrar para vocês como essas partes em vermelho nos ajudam a resolver a questão, tendo em conta nosso conhecimento sobre essas temáticas culturais. Olhem só a questão. Langston Hughes foi um poeta negro-americano que viveu no século XX e escreveu I Too, em 1932. Reparem as pistas que o próprio enunciado nos dá. As questões muitas vezes não nos deixam sem pistas. Tá? Na própria formulação da questão, a gente já tem uma série de dicas, de possibilidades de começar a resolver a questão. E aí, continuando. No poema, a personagem descreve uma prática racista que provoca nela um sentimento de... E aí, quando a gente pensa assim, provocar um sentimento, quando a gente vai nomear os sentimentos de alegria, tristeza, felicidade, empatia, a gente pensa o quê? Eu preciso aqui de substantivos. A gente não aprendeu isso? Que substantivos nomeiam as sensações, as coisas no mundo, mas será que a gente tem o nome dessas sensações, os nomes desses sentimentos, só a partir dos substantivos? Aqui um pouco de conhecimento gramatical, com um pouco de conhecimento sobre as temáticas culturais ajudam. Olhem só essas partes em vermelho aqui, ó. I too, que é o título. Eu também. Então, I too sing America. Eu também canto a América. E aí, partindo para as outras partes, aqui em vermelho. I laugh, eat well, grow strong. Tudo isso aqui são ações, são verbos do que essa personagem faz. Então, essa personagem, ela canta a América, embora esteja vivendo em um contexto de repressão, em um contexto de racismo, como o próprio enunciado já nos aponta. Então, esse personagem canta a América, esse personagem ri com I laugh, esse personagem se alimenta bem com eat well, esse personagem grow strong, então ele cresce forte e corajoso, e ele é um personagem bonito também. How beautiful I am. Então a gente tem verbos, que seriam ações, também dizendo respeito aos sentimentos, às sensações. Ou seja, cuidado para vocês não terem essa ideia fixa de que o adjetivo ele só qualifica, de que o substantivo ele só nomeia, de que o verbo ele só denota a ação. Não. A gente, durante o ano inteiro, viu como essas pistas linguísticas nos ajudam a ter um pensamento crítico. Um pensamento crítico textual, histórico, geográfico, cultural e etc. E aqui a temática cultural, mais o conhecimento, a problematização do conhecimento gramatical nos leva à questão correta. Olhem só, a letra B. Temos aqui um sentimento de vergonha pelo retraimento. Tem vergonha em sorrir, em crescer forte, em cantar a América, em ser bonito? Letra C. Compreensão pela aceitação. Então tem a compreensão de ser alvo de um ato racista. Laugh, eat well, grow strong. How beautiful I am. Denotam isso? Essa aceitação do ato racista? Temos aqui a superioridade, a arrogância? Não. Sorrir, se alimentar bem, crescer forte, não tem ligação com superioridade e nem com resignação, nem com submissão, como diz a letra E. Nós temos na letra A resposta correta, uma noção de coragem, uma noção de superação, em ser bonito,
aqui em I'll be at the table, em se sentar à mesa, em poder sorrir, em poder cantar, em poder se alimentar, em poder crescer, apesar de toda a repressão. Então, a gente tem uma menção à coragem aqui, à superação dos obstáculos impostos pelo contexto histórico de repressão, de racismo, de violência e etc. Tá certo? Qual seria a próxima dica, Lúcia? Vamos lá. Nós vamos para a nossa última dica do dia, além de todas as outras do ano inteiro, né? Olha o que acontece. Aqui é só uma lembrança de que você já é um leitor eficiente. E no português, na sua língua materna, né? E vai utilizar essa estratégia de leitura que você usa no português também a seu favor. Nós falamos aqui do negrito, da caixa alta, né? A imagem como recurso. Estamos falando de linguagem. E quando eu falo de linguagem, os recursos são aplicáveis aos diferentes idiomas. Nós vimos aqui o inglês tratando das mesmas questões do espanhol, poderiam também ser tratadas em língua portuguesa, em francês, em tantas outras línguas, né? E o que nós temos de dica para vocês aqui, que é fundamental na compreensão de um texto, é que vocês revejam as conjunções. Às vezes, uma conjunção ela vai dar todo o tom, né, de diferença na hora da sua leitura. Nós temos ali as figuras de linguagem, que são as mesmas. Então, se eu sei o que é uma metáfora em português, na hora que aparecer uma questão em espanhol que fala metaforicamente, bom, eu já sei, conheço esse termo, eu conheço as figuras de linguagem em português e vou aplicá-las ao espanhol, porque elas não são diferentes. E esse conhecimento, como leitor, te facilita a vida, tá? Você já tem essa habilidade. E aqui, nós temos que ter sempre atenção às pistas do texto. Nós falamos ao longo do nosso ano sobre os textos publicitários. O próprio Renan já trouxe aqui uma campanha, né? E esses textos são muito usados no vestibular, e a gente tem em quadrinhos, em cartoons, em charges, em leitura de cartazes de publicidade. Nós temos um conhecimento que tem que ser ativado, que é a leitura icônica, né? Os ícones. É geralmente uma leitura icônica e verbal, mas nem sempre. Às vezes só tem imagem. Nós sabemos, inclusive, que em quadrinhos, às vezes, nós teremos só uma sequência de imagens, e nós entendemos perfeitamente o que aconteceu ali, porque lemos as pistas. Nós sabemos se o personagem está correndo, se está andando, se está pensando, se está gritando, tudo isso através do globo, né? As linhas cinéticas que aparecem nos quadrinhos, numa charge. Então, tudo isso tem que ser agora um recurso colocado a favor de vocês, tá certo? Nós temos aqui um que é um basta, de violência contra a mulher. O Renan bem já falou aqui sobre esses temas que são abordados nessas provas de forma à melhoria da sociedade. Jamais vai aparecer um texto que seja favorável à violência, seja favorável a um preconceito. Não. Nós somos pessoas sociais, né, ou sociáveis e educadas, e vivemos numa sociedade que queremos que seja cada vez melhor, e não o contrário. Então, ninguém aqui levantaria uma bandeira de um racismo, de um preconceito, qualquer que fosse ele. Bom, nesse caso aqui, a primeira coisa que me chama a atenção é a mão, que a gente já sabe que é um movimento de parar, né, de interromper uma ação. E aí, vem bem grande aqui, basta, de violência contra a mulher. E a proposta essa propaganda foi criada por uma campanha de conscientização, sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que as palavras que compõem a imagem são todas essas que estão aqui, ó, escritas na palma da mão e nos dedos, né? Principalmente, porque é aqui que vão estar as pistas do que eu quero. Olha, indicam que a violência contra a mulher está aumentando. Aqui está dizendo desprecio, violência, violação, insultos,
só palavras assim, acoso sexual, e aí vai, né? Relacionamento, golpe. Não. Violência contra a mulher é praticada por homens? Ali não falou isso, não houve essa menção. Agressões à mulher é um fenômeno mundial, a agressão à mulher é um fenômeno mundial? Não foi dito na propaganda, na campanha. Violência contra a mulher ocorre no âmbito doméstico? Ali não se colocou isso. O que se colocou foi o seguinte: a agressão à mulher acontece de forma física e verbal, principalmente quando eu tenho a palavra aqui, ó, insultos. Ele quer chamar atenção exatamente, ó, ameaças, insultos, desprezo, desprezar alguém. As palavras nos insultos e nas ameaças, elas me levam a essa resposta, porque ela não acontece só de forma física. A mulher pode sofrer agressões também, qualquer pessoa, né? Pode sofrer agressões verbais, que são gravíssimas também. Elas fazem mal à alma, né? Gentileza gera gentileza e agressão gera uma angústia, né? Que a gente não, muitas vezes, muitas pessoas não aguentam, não suportam. Agora, a próxima aqui é um cartaz que pouca coisa tem escrita. Nós temos várias imagens aqui e só uma frase. A los animales se les reconoce por sus huellas. Huellas são impressões digitais ou as suas marcas. Eu vejo várias marcas aqui e reconheço que são patas de animais, né? Vejo que são marcações de que algum animal diferente esteve por aqui. Mas, de repente, aparece uma imagem estranha, que é essa imagem de uma Coca-Cola ou de um refrigerante. Não posso dizer que é Coca-Cola, não, né? Refrigerante. Esse anúncio faz parte de uma campanha, poderia ser uma cerveja também, faz parte de uma campanha de conscientização que pretende chamar a atenção para o perigo da extinção de alguns animais? Era essa a intenção? Não. Alertar sobre o risco de consumo abusivo de bebidas enlatadas? Pelo amor de Deus, por conta de uma lata que apareceu ali. Fazer um catálogo com as pegadas das várias espécies? Promover uma marca de refrigerante usando a sua embalagem? Imagina se seria isso. Denunciar o impacto ambiental causado pelo ser humano. É o único que deixa não só as suas digitais, ele deixa o seu lixo também de uma forma que destrói o meio ambiente, né? Então, é uma chamada de consciência e várias campanhas, vários textos vão nos levar a esse tipo de consciência nas provas de vestibular. Até porque nós temos os PCNs que são trabalhados ao longo dos anos, que são os parâmetros curriculares. Todas as disciplinas abordam essas temáticas de meio ambiente, a questão do respeito ao próximo, né, do consumo. Esses são temas que são transversais, eles aparecem em todas as disciplinas, e eles são tratados com a mesma intenção de levar o aluno ou levar os estudantes, né, a se tornarem pessoas mais conscientes, né, que tenham uma atividade social que faça bem a todos, que seja um verdadeiro cidadão. Está bem? Então, aqui, essa é a nossa última dica do espanhol, além de tantas outras que nós falamos ao longo do ano. Eu vou deixar o Renan agora fazer a finalização aí com vocês. Então, a Lucy acabou de falar para a gente sobre a importância de prestarmos atenção na estruturação do texto, né? De adotarmos estratégias de leitura, tá? Sobretudo no que diz respeito às figuras de linguagem, às conjunções, e aqui, por falar em conjunções, enquanto elemento de ligação, né, entre ideias de um texto, de o que quer que seja, eu trouxe a mesma questão dada anteriormente sobre o Langston Hughes, sobre o poeta, sobre o ativista negro norte-americano, para a gente justamente entender como várias estratégias, várias dicas compõem a resolução de uma mesma questão. Só para recapitular, nós vimos aqui que temos um personagem que está descrevendo uma prática racista, e essa prática racista provoca nele um sentimento, já vimos, de coragem, de superação.
a gente já sabe que a resposta correta é a letra A por conta dos verbos, né? O verbo to laugh, que é sorrir, to eat well, que é comer bem, to grow strong, que é crescer forte, que é sing America, que é cantar a América. Mas as conjunções desse poema nos ajudam a entender esse sentido de oposição, partindo de uma prática racista para uma questão de superação e de coragem. Mas como, professor? As conjunções nos ajudam muito. Olhem só, o início do texto. Ó. I too sing America. Eu também canto a América. Agora a gente vai ter a descrição dessa prática racista, que é I am the darker brother. They send me to eat in the kitchen when company comes. Então eu sou o irmão mais preto, o irmão mais negro, o irmão mais escuro. E por conta disso, eles, esse they, esse referente they, são os brancos. Eles me enviam, me mandam comer na cozinha quando a companhia chega, quando alguma visita chega. Ou seja, o negro, ele não é digno, repito, temos que levar em consideração o contexto histórico desse poema. Estamos falando de século XX, Estados Unidos, tá? Isso estava muito em voga. Ainda temos resquícios, né? Mas essa aula aí duraria 3, 4 horas para a gente continuar falando disso. Né? Mas tendo em conta esse contexto histórico desse poema, isso era muito, muito mais comum, que os negros não eram dignos de comer na cozinha. E aí, olhem a reviravolta, olha a noção de coragem e de superação sendo construída também através das conjunções. Olha o but. But I laugh and eat well and grow strong. Esse but, a gente já sabe que é um elemento de contrariedade, né? É um elemento que contraria, que apresenta uma ideia oposta ao que foi dito anteriormente. É o nosso porém, o nosso contudo, o nosso entretanto. Né? Então, se antes eu não era digno de comer na mesa, de estar diante das companhias, agora, esse but I laugh, mas eu sorrio. Não só sorrio, and eat well and grow strong. Além de sorrir, eu também, esse and como um elemento de ligação, como se a gente estivesse construindo uma lista de várias atitudes desse personagem. Eu sorrio e como bem e cresço forte. Estão percebendo essa lista sendo construída pela conjunção, por esses elementos de ligação? E lá embaixo a gente tem o besides. Significa o além disso. Então, lá embaixo eu também construo mais elementos de coragem e de superação. Além disso tudo, they will see how beautiful I am. Eles vão ver quão bonito eu sou. Então, para além dos verbos, que a gente viu que exprimem os sentimentos, essas conjunções como elementos de ligação textual também nos ajudam a construir essa noção de coragem e de superação. Como? A partir de ideias de contrariedade, com o but, como o but, e dessa construção dessa lista de coisas que esse personagem faz, que esse personagem pratica, a partir do and e do besides. Então, pessoal, atenção a essas estratégias de leitura. Encarem todo o conhecimento gramatical que nós construímos ao longo do ano como um conhecimento crítico. Não a gramática pela gramática, mas olhar para a gramática a serviço do texto, a serviço daquele lugar onde esse texto foi publicado, seja num livro, num comercial, num livro de poesia, numa revista científica. Tudo isso, todas essas dicas vão ajudar vocês a achar a resposta correta, que é o nosso objetivo aqui, nosso ano inteiro a gente falou sobre isso. É só uma complementação. Assim, a gente espera que essas dicas tenham ajudado a vocês, tá? Mesmo estando de férias aí, que vocês já nem estão de férias, vocês já concluíram, né,
todo o ensino escolar de vocês, e nem assim a gente quer se separar. Então a gente envia para vocês assim muito, muito carinho, muito amor, boas vibrações. A gente deseja uma excelente prova para vocês e que vocês lancem mão, realmente pratiquem tudo isso que a gente construiu ao longo do ano, tá certo? E o que você diria para eles, você? Um abraço antes disso. E um beijo. Olha, primeiro, como ele disse, né, a gente não se separa. Lembra desse personagem aqui, ó, que em nossas aulas esteve presente em alguns momentos, né? É não esquecer, né? Família é isso. E professor e aluno é essa relação também. A gente não esquece de vocês. E sabemos que nós vamos ser levados por vocês também por muito tempo. Nós fizemos parte da formação de vocês e isso nos deixa, assim, numa situação de honra, porque compartilhamos com vocês o que temos de mais precioso, que é o nosso conhecimento. E eu queria dizer a vocês, depois o Renan já falou brilhantemente tudo que eu poderia falar, né? Que é isso. Nós estamos aqui para ajudá-los. Esse texto, ele se encaixa perfeitamente com uma ideia que eu sempre tenho com os meus alunos, que é o Don Quixote. Ser Quixote, ter uma ação quixotesca, é acreditar, né? Ter um sonho, ir atrás dele, acreditar que ele é possível. E eu quero sugerir a vocês, como tantas vezes eu fiz, que vocês busquem uma música chamada Sonho Impossível, cantada pela Maria Bethânia. Essa música, ela fez parte da peça Don Quixote, e ela fala isso: sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender. E a última frase é perfeita. A última frase diz assim: e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Que os sonhos de vocês brotem, que vocês possam sair desse período tão difícil que nós passamos, né, de um ano com tantas perdas, com tanta tristeza, com tanta falta de abraço, mas que vocês possam sair vitoriosos, porque vocês venceram esse ano e vocês vão ter um percurso aí para o resto da vida com uma experiência que é dar valor àquilo que é importante e saber que a família de vocês esteve ao lado de vocês, que nós, a escola, esteve ao lado de vocês, os seus amigos, e estamos todos na torcida. E sabemos que essa prova é só mais uma prova, que você vai trilhar a sua vida com uma experiência de vida muito grande até aqui, guardada, e que brote só coisa boa na vida de vocês. Um beijo, assim, um beijo enorme, besitos, kisses e muitos abraços, que é o que a gente está sentindo tanta falta. Sejam felizes, meninos, sejam muito felizes. E é Tchau, isso. gente. Tchau, tchau. Hasta la vista. Não, mas sem Schwarzenegger no final. Hasta la vista, carinhos, que nós venhamos pronto. Um beijo. Tchau. Tchau.